Bom, pessoal, agora vamos continuar. Na primeira aula, a gente entendeu o que é a petição inicial e a gente viu os primeiros requisitos, a questão da indicação do juízo e também da qualificação das partes. E agora vamos ver qual que é o terceiro requisito que a lei traz. E diz lá que a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. O que isso quer dizer? Isso, gente, é o que se costuma chamar de causa de pedir. Ou seja, o que justifica, o que aconteceu para eu estar aqui? Quais são os fatos? Quais são os fundamentos jurídicos? E aqui eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês acham que se eu apenas indicar os fundamentos legais da minha pretensão, tá tudo bem? É suficiente? Não, gente, a mera indicação dos fundamentos legais, ela é insuficiente. E isso por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele adota o que a gente chama de teoria da substanciação, que quer dizer o quê? Ela quer dizer que os fatos são mais importantes que os fundamentos jurídicos, diferente da teoria da individuação, que valoriza os fundamentos jurídicos, que a gente não adota, ou seja, o que importa para nós são os fatos, eles são os mais importantes. E aqui é muito comum a existência de algumas divisões da causa de pedir. Por exemplo, a divisão entre causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Mas eu tô falando isso para vocês só para vocês saberem que isso existe, porque é comum ouvir falar nesses nomes. Só que o que a gente percebe é que cada doutrinador entende de um jeito. Para uns, a causa de pedir próxima é a lei e a remota são os fatos. Já um outro doutrinador vai entender exatamente o contrário. Então, assim, não tem um critério pacífico para a gente definir o que é o quê. Mas vamos saber que existe. Do mesmo jeito, tem a divisão entre ativa e passiva. A ativa seria o fato constitutivo do direito. A passiva seria o fato lesivo desse direito. Mas aí vai lá um outro doutrinador e entende diferente. Entende que a causa de pedir ativa são os fatos e a passiva são os fundamentos jurídicos. Então, mais uma vez, existe, mas cada autor define de uma maneira diferente. E, além disso, é comum a divisão dos fundamentos fáticos em principais e secundários. Os principais seriam aqueles que delimitam a causa de pedir, enquanto os secundários seriam aqueles que eles não delimitam a causa de pedir, eles não trazem a consequência jurídica, mas eles corroboram a ocorrência do fato principal. E aí, diante disso, alguns doutrinadores afirmam que, na verdade, o CPC adota a teoria da substanciação de uma forma restrita. Por quê? Porque o essencial seriam esses fundamentos principais e não os secundários. Mas aqui o mais importante é a gente entender a essência e saber que existem todos esses requisitos, todas essas classificações, mas que não é algo pacífico. Tudo bem? Vamos continuar. Mais uma coisa, aqui, diante disso, né, existe a possibilidade do autor classificar juridicamente de uma forma equivocada. E como a gente viu que o mais importante são os fatos, isso não teria nenhum problema, o juiz poderia adequar a classificação jurídica correta. E, diante disso, existem alguns doutrinadores que falam que, nesse caso, apesar de existir essa possibilidade, o juiz deveria comunicar às partes que vai fazer esse novo enquadramento para aquilo poder ser discutido por todos aqueles que compõem o processo. Bom, é isso, vamos continuar para o próximo requisito, que é a indicação do pedido com suas especificações. O que quer dizer, gente, o pedido? O pedido é justamente o que eu quero. Por que eu entrei com essa ação? O que eu pretendo obter com ela, né? E aqui existe a divisão entre o pedido imediato e o pedido imediato. O que é o pedido imediato? É o bem da vida. E o que é o pedido imediato? É a prestação jurisdicional que eu quero obter do Estado juiz. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, o que é o pedido imediato? Eu quero uma sentença constitutiva? Eu quero uma sentença declaratória? Agora, o que é o pedido imediato? Eu quero que me devolva o dinheiro? Eu quero uma indenização? Eu quero um divórcio? Basicamente, essa é a ideia de pedido imediato e pedido imediato. Depois da questão dos pedidos, a gente vai ver numa aulinha separada com mais detalhes, tudo bem? Vamos continuar. Outro requisito, gente, é o valor da causa. E aí eu pergunto para vocês, como a gente faz em uma ação que não tem um conteúdo econômico evidente? Eu posso deixar de indicar o valor da causa? O que vocês acham? Se não tem um conteúdo econômico, como que eu vou definir esse valor?
Gente, mesmo nesses casos, o valor da causa ele tem que ser indicado pela parte. Ou seja, mesmo que a ação não tenha um conteúdo econômico que você pode ver ali de imediato, ela vai ter que indicar um valor para aquela ação. Por quê? Porque o valor da causa ele é importante, por exemplo, para definir competência, às vezes para definir o procedimento, ele é base de cálculo dos honorários advocatícios e assim por diante. Então, é um requisito que sempre tem que estar presente, tá bom? Vamos continuar. Agora, gente, esse sexto requisito diz o seguinte, que a petição inicial também tem que indicar as provas com que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados. E aqui existe um posicionamento da doutrina de que seria possível, em um primeiro momento, fazer um protesto genérico pela produção de provas e depois especificar. Por quê? Porque o que acontece? A gente só vai saber os fatos controvertidos depois da contestação, porque na contestação, o que o réu não impugnar vai ser presumido como verdadeiro, ou seja, é a contestação que fixa o que é controvertido naquela ação. E diante disso, algumas pessoas falam o quê? Que apenas quando eu souber o que é controvertido, que eu vou poder definir quais provas eu realmente quero produzir. Que antes disso não seria possível, motivo pelo qual eu poderia fazer, em um primeiro momento, o pedido genérico e depois especificar. Mas tem outros doutrinadores que entendem que não, que pelo menos uma prova eu já seria capaz de especificar, e que então eu teria que especificar alguma prova desde o início. Mas eu coloquei aí para vocês um julgado que mostra justamente essa possibilidade do pedido genérico e depois da especificação. Então, vamos ler para entender e fixar o que a gente acabou de conversar. Então, olha só, o requerimento das provas divide-se em duas fases. Na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória. Na segunda, após eventual contestação, que justamente vai fixar os pontos controvertidos, o juiz chama a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa. E aí, o silêncio da parte em responder a esse despacho de especificação de provas faz precluir o direito à produção probatória, implicando a desistência do pedido genérico formulado na inicial. Ou seja, se eu fiz o pedido genérico, mas depois eu não especifiquei, não adiantou nada. Então, tem que ficar atento que, se a gente for de acordo com essa visão, teria que ter essa manifestação posterior, especificando as provas que eu quero produzir, com base naquilo que ficou controvertido depois da defesa do réu. Tudo bem? Aí, além disso, gente, a petição inicial tem que indicar a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Esse ponto da audiência de conciliação e mediação é uma inovação do CPC. A gente vai ver isso numa aulinha separada com mais detalhes. Vamos só ver algumas coisas agora. O que acontece se o autor não fala nada sobre a audiência? Se ele quer, se ele não quer, se ele é contra, se ele é a favor. Nesse caso, gente, vai se presumir que ele é favorável à ocorrência dessa audiência, porque a lógica do CPC é justamente valorizar essa questão da autocomposição, da solução consensual dos conflitos. Então, no silêncio do autor, vai se presumir que ele é favorável à realização da audiência. E além disso, o que vai acontecer se o autor se manifestar pela realização da audiência em um caso que não admite autocomposição, quando envolve um direito que não admite negociação, transação? Nesse caso, o juiz ele vai corrigir o procedimento e vai citar o réu já diretamente para contestar e não para comparecer nessa audiência, tudo bem? Aí, continuando, gente, o último artigo que traz a questão dos requisitos da petição inicial é o artigo 320, que ele fala o seguinte: a petição inicial ela vai ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E o que são esses documentos indispensáveis? Aqui é comum a divisão entre documentos substanciais e fundamentais. Os documentos substanciais seriam aqueles exigidos pela lei, ou seja, se eu não juntar esses documentos, o juiz vai mandar eu emendar e juntar. E se eu não juntar, a petição inicial vai ser indeferida, porque a lei exige aquele documento. Já os documentos indispensáveis classificados como fundamentais seriam aqueles que comprovam os fatos alegados pelo autor na petição inicial, que dão embasamento para o que ele está alegando ali. E aí, nesse caso, se ele não juntar, a consequência vai ser a improcedência do pedido. Tanto é aqui para diferenciar que a doutrina fala o quê? Se depois da contestação
o réu não impugnar um fato específico, ele vai ser presumido como verdadeiro. E aí, diante da ausência desse documento, ainda assim vai ser julgado procedente. Já se falta um documento substancial, não tem essa lógica. Ela vai continuar sendo indeferida porque falta é um requisito exigido pela lei. E aí, aqui eu trouxe para vocês mais um julgado que mostra justamente essa diferenciação. Ele fala o seguinte: a falta de um documento alegadamente necessário ao reconhecimento do direito vindicado pelo autor é questão que transita em outra seara. E aí ele divide em duas hipóteses. Aí a primeira, ou se trata de documento indispensável à propositura da ação, cuja ausência enseja a inépcia, que somente pode ser declarada depois de oportunizada a emenda. Ou seja, é justamente a questão do documento substancial exigido pela lei, que o juiz determina a emenda, e se não emendada, vai ser indeferida. E a outra hipótese é de um documento que serve para comprovação do fato constitutivo do autor, circunstância que conduzirá à improcedência do pedido, que é o que a gente acabou de falar, e a gente pode ver aí que tem um respaldo jurisprudencial. Então, por enquanto é isso. Agora a gente finalizou a questão dos requisitos da petição inicial. Daqui a pouco a gente vai continuar vendo com mais detalhes a questão dos pedidos. Depois vamos ver um exemplo prático e continuar o curso. Por enquanto é isso, e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até daqui a pouco.